Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa homilia diária aqui do canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. No dia de hoje, na Quinta-feira Santa, dia em que nós iniciamos o nosso Tríduo Pascal, a celebração que nos conduz a refletirmos sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho da missa da Ceia do Senhor nesta Quinta-feira Santa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que damos início ao Tríduo Pascal, com a celebração da Missa da Ceia do Senhor, dois mistérios que estão intimamente unidos e que conduzem a nossa vida cristã. O primeiro deles que nós celebramos é a instituição da Eucaristia. Eucaristia que é para nós alimento de vida eterna, alimento espiritual, alimento que nos aproxima de Deus, que renova, restaura as nossas forças para continuarmos no caminho de Jesus. E comungar da Eucaristia deve nos levar também a uma ação. Comungar do corpo e do sangue do Senhor nos leva ao serviço do próximo. Por isso que essas duas cenas estão unidas no Evangelho de hoje. A cena da instituição da Eucaristia na última ceia e também a cena do lava-pés. Porque aquele que comunga do corpo e sangue de Jesus, partilha da sua vida, partilha da sua missão, deve seguir o seu exemplo. E o exemplo deixado por Jesus é o exemplo do serviço. Jesus lava os pés dos seus discípulos
e nos ensina a lavarmos os pés uns dos outros, ou seja, a sairmos do nosso orgulho, sairmos da nossa prepotência, descermos do nosso orgulho para servirmos o próximo e principalmente para servir aqueles que mais necessitam. Eucaristia e serviço são os dois ensinamentos que Jesus nos apresenta no dia de hoje. Aquele que comunga do corpo do Senhor, alimentado por Ele, restaurado por Ele, se coloca a serviço do irmão. Que Deus nos ajude a bem vivermos esse tríduo pascal e vivermos também na nossa vida este mistério da Eucaristia e do serviço ao próximo. Como Jesus, o nosso Senhor e Mestre, fez, assim nós também devemos fazer. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.